Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Atuação patética do Flamengo, patética, ridícula, para um time que prioriza o Campeonato Brasileiro e poupa na Copa do Brasil, praticamente entregando a Copa do Brasil, né, deixando de lado a competição. Esperava-se muito mais do Flamengo. Jogadores definhando dentro de campo, mortos. Os principais jogadores, os mesmos problemas de sempre. E mais, o Flamengo, toda vez que poupa, é castigado no jogo seguinte. Vem com alguns dos seus principais jogadores descansados e de nada adianta, porque eles morrem dentro de campo, ficam cansados e saem machucados, como, por exemplo, o que aconteceu hoje com a Arrascaeta e também com o Jorginho. Lamentável esse resultado de hoje, lamentável, porque o Flamengo poupou, abriu mão da Copa do Brasil para poder jogar esse jogo de hoje contra o Ceará e teve uma atuação no segundo tempo lastimável. A gente vê um Lucas Mugni entrar e mudar o jogo. Léo Pereira, terrível, não tem condições de vestir a camisa do Flamengo, na minha opinião, tá na hora de ir embora. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Peço a você para deixar o like. Tá puto que nem eu? Tá chateado? Mete o dedo no like aí, porque a gente vai falar as verdades aqui. Inscreva-se também no nosso canal Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta após a vinheta, um show de notícias, informação e indignação da torcida do Flamengo. Galera, é inacreditável. Alguns se enganam com essa história de que o Flamengo fez a melhor janela da história. A gente tem ouvido cada coisa que eu fico olhando e falando, não é possível que as pessoas não conseguem lembrar que o Flamengo perdeu jogadores titulares. E os jogadores que chegaram para repor. E você pode colocar ali a contratação do Emerson Royal como sendo uma contratação boa, porque o jogador tá jogando bem, e o Samuel Lino, um grande jogador. O restante, sinceramente, eu não sei. Uma incógnita total. Total. Samu, contrataram o cara pelo nome, pelo que ele fez em 2017. 2017 o Everton Ribeiro era craque. Gabigol nem se fala. O Everton Cebolinha era o melhor jogador da América. Ganhando uma Copa América, botando a seleção brasileira no bolso. Levando nas costas. Isso é uma brincadeira. E você vê um Botafogo, por exemplo, que perdeu hoje também, muito mal, enfim. Mas contratando o Montoro, um baita de um jogador de 18 anos, por 7,9 milhões de euros. 7! O preço do Juninho, praticamente. O preço do Alan. E o Flamengo, para contratar, é 10 vezes mais. O Flamengo paga isso, enfim, para jogadores de 30 anos. Esse valor de 7, 8 milhões, 7, 6 milhões. O Flamengo terminou o jogo de hoje, gente. Olha a maneira como o Flamengo terminou o jogo de hoje. Na lateral direita, Varela. Léo Pereira na zaga, terrível, eu vou falar sobre ele. Alan, Everton Araújo, Saul, Vitor Hugo. Olha o meio-campo do Flamengo. Olha o meio-campo que o Flamengo terminou o jogo de hoje. O melhor elenco do Brasil, o elenco espetacular, a maior janela da história. Aí o Flamengo termina o jogo com Alan, Everton Araújo, Saul e Vitor Hugo. Que porcaria é essa, cara? E precisando de gols, precisando ganhar o jogo, o camarada olha pro banco e vê o Juninho e encontra o Juninho como solução. Na frente, Juninho e Samuel Lino. Isso é uma brincadeira. Esse foi o time do Flamengo que terminou o jogo de hoje.
Aonde que tem um grande elenco, o Flamengo tem que contratar, cara. O Flamengo tem que se reforçar. O Flamengo nada mais fez do que repôs a saída dos jogadores, que o Flamengo vendeu por uma fortuna. Vendeu o Wesley por um valor muito alto, vendeu o Gerson por um valor muito alto e vendeu o Alcaraz por um valor muito alto. Então, nada mais justo que contrate jogadores, como trouxe o Samuel Lino. Agora eu quero ver mais jogadores como o Samuel Lino. E não Saul, Carrascal, e essas barangas aí que o Flamengo está contratando. Desculpa, mas eu não vejo nada nesses jogadores. Eu vejo um bom jogador, o Samuel Lino, esse sim. O Emerson Royal, né, até pela dificuldade que se tem de contratar laterais, somente lateral direito, para mim foi uma boa contratação. Aí tu vai para a coletiva do Felipe Luiz agora, aí vai ser, não, é muito difícil jogar aqui, um time extremamente bem armado, o Ceará é fantástico, aí começa a fazer elogios fantasiosos, que parece que o Flamengo empatou contra o Bayern de Munique, empatou com o Real Madrid, que supervaloriza o adversário, e esquece que o Flamengo poupou boa parte dos jogadores, os jogadores mais importantes, abrindo mão, sim, da Copa do Brasil, abrindo mão, porque não é só poupar, é a maneira como você posiciona a competição. Se você chega para os jogadores e fala que a competição é terceira opção, não é prioridade e tal, os jogadores entram em campo sabendo disso. Ah, tem que ser profissional, tem que jogar igual e tal. Claro, mas e a parte mental? E o nível de concentração é o mesmo? Não é, cara. Não é. Você não pode falar isso para o jogador, que a competição é menos importante. Aí perde para o Atlético Mineiro dentro do Maracanã e você espera uma resposta no jogo de hoje contra o Ceará, o Flamengo faz esse papelão. Porque eu sei que muitos falam, mas, pô, o Flamengo é líder, o Flamengo não perdeu, empatou, jogar contra o Ceará não é fácil. Então, a questão não é essa. A questão é que o Flamengo não joga rigorosamente nada desde a volta da Copa do Mundo. O Flamengo jogou bem contra o São Paulo e todos os outros jogos, sem exceção, o Flamengo jogou muito mal. Não foi mal, não. É muito mal. E o Flamengo depende da bola parada e dos gols dos zagueiros para poder ganhar os seus jogos. Ou então de um lampejo do Arrascaeta, que a gente vê nitidamente que parece um ex-jogador em atividade, mas pelo talento que tem, ele às vezes consegue tirar um coelho da cartola, vai lá, decide um jogo. Mas é 2 lances no jogo inteiro. Então é isso, o Flamengo é altamente dependente desses lances. Bola parada, dos zagueiros meterem gol e do Arrascaeta. O ataque do Flamengo é um ataque cardíaco, é um ataque que não serve para nada, é um ataque que não leva perigo nenhum para o goleiro adversário. Não finaliza, e quando finaliza, chuta fofo. Parece que tem uma almofada no pé. Não leva perigo nenhum para o goleiro adversário. Quais foram as defesas que o goleiro do Ceará fez, que o goleiro do Atlético Mineiro fez, que o goleiro do Fluminense fez nos jogos anteriores, do Santos, aquela atuação ridícula também contra o Santos, que os jogadores estavam reverenciando o Neymar. Então, olha, o Flamengo hoje perde uma grande oportunidade de abrir vantagem na tabela. Ah, mas o Palmeiras também está perdendo, o Botafogo perdeu. Meu amigo, todos jogaram com seus times titulares na quarta-feira. Estão priorizando a Copa do Brasil. É difícil realmente você jogar numa intensidade, num clássico paulista contra o Corinthians e você jogar no final de semana. O Palmeiras está com o time reserva hoje. Perdeu a oportunidade, o Flamengo, de abrir vantagem. E o Cruzeiro consegue uma vitória no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Então, assim, é lamentável a atuação do Flamengo e não é, a minha indignação não é pelo jogo de hoje apenas. A minha indignação é pelo conjunto da obra. É o Flamengo ao longo desse período pós-Copa do Mundo. E muita gente fazendo festa, criando uma algazarra, na minha opinião, exagerada por conta desses reforços. Não são reforços de peso.
Me diga aqui, eu quero ver nos comentários, tirando o Samuel Lino, qual desses jogadores que chegam e pega a camisa e veste para ser titular absoluto do Flamengo? Qual deles? E o Flamengo cheio de problema. O Flamengo tem jogadores milionários de nome que simplesmente não jogam. De La Cruz e Arrascaeta. Arrascaeta é aquilo, é um jogo por semana e no máximo 45 minutos. Então isso é grave, cara. É grave, porque o Flamengo gastou uma fortuna e não trouxe o substituto para o Arrascaeta. O Flamengo não resolve o problema do ataque, um jogador de área, um centroavante. Quando eu falo que o Flamengo precisa de reforços de peso, trazer um cara identificado, que não precisa de tempo para se adaptar, talvez seja que esteja sendo injusto com o Saúl. O cara precisa de um tempo para se adaptar, ele é espanhol, é claro, eu sei disso. Mas as competições não param, a competição não vai parar 30 dias, 40 dias. Olha, não vai ter Libertadores semana que vem, não, tá? A Copa do Brasil contra o Atlético vai ser adiado, porque o Flamengo precisa de um tempo para o Saúl se adaptar, para o Carrascal se adaptar. Isso não vai acontecer, cara. Então tem que trazer jogadores que tenham já uma adaptação ao futebol brasileiro, que saibam o peso que é vestir a camisa do Flamengo, e o Flamengo não está vendo dessa maneira. Empate amargo com gosto de derrota numa atuação sofrível do Flamengo. Mais uma. Concorda comigo? Quero que você deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço, saudações rubro-negras.